margem de gordura ali para assegurar a satisfação da dívida. Mas, para outras operações, seria bastante importante a gente ter essa possibilidade ampliada. E nós, como advogados e atuantes nessa área, acho que cabe a nós fazer essa defesa, né? Aqui, falando do contrato de abertura de crédito, que eu não vou me estender, porque eu sei que o Marcos vai falar bastante disso, mas, enfim, era essa visão que eu queria trazer para vocês da alienação fiduciária nas operações de securitização e da necessidade da gente ter uma alteração com um alcance maior do que a que foi trazida pela Lei 10.476. Tá bom? Obrigada. Obrigado, doutora Fernanda. Para encerrar o painel, passo a palavra ao doutor Marcos Lopes Prado, meu grande amigo. Bom, boa tarde a todos. Parabéns estarem aqui até agora, são quase 5 horas da tarde de um sábado, né? Um dia bonito. E quero agradecer especialmente ao meu amigo Marcos Vinícius Kikunaga pelo convite e pela comissão que eu participo com muita honra, muito orgulho, tantos amigos aqui presentes. Falar da alienação fiduciária nesse ano que ela completa 20 anos de vigência, né, é motivo de grande alegria para nós que trabalhamos no mercado imobiliário. E vou pedir licença para vocês para uma pequena leitura aqui. Se você examinar o funcionamento do mercado de 2000 anos atrás, na época de Cristo, verificará que as pessoas levavam ao mercado somente mercadorias, como porcos, vacas, cabras. Mas se você examinar hoje o funcionamento da Bolsa de Valores de São Paulo, de Wall Street, ou da Bolsa de Mercadorias de Chicago, ou ainda da Bolsa de Metais de Londres, verá que ninguém negocia bens físicos. O que se negocia são títulos de propriedade, em forma de ações, debêntures, conhecimentos de embarque, etc. Isso é uma variedade de papéis que representam a propriedade sobre coisas, bens físicos ou ideias. Esses títulos não se limitam a dizer que esses bens pertencem, eles também informam todas as características da propriedade, inclusive aspectos que não são facilmente visíveis, por exemplo, sob que condições pode ser usada, liquidada ou alugada, sob que condições pode ser negociada, hipotecada ou vendida a termo, se pode ser dada em garantia, enfim, tudo o que condiciona a vida de um ativo, seja ele uma ideia ou um bem físico. No mercado, todas essas características não são encontradas, mas no título de propriedade. Não se tem a titulação da propriedade, não se dispõe da representação da propriedade com a qual se entra no mercado. Porque um título de propriedade é muito mais específico a respeito das dimensões comerciais e econômicas de um ativo que o próprio ativo. Essas palavras não são minhas, são do economista peruano Hernando de Soto, que escreveu uma obra econômica que ficou famosa, O Mistério do Capital, na qual ele defende a importância da regularização fundiária, sobretudo para os países subdesenvolvidos. Aliás, ele defende que o alto grau de irregularidade fundiária do território dos países subdesenvolvidos seria uma das principais causas dessa deficiência de desenvolvimento econômico, porque o imóvel sempre foi, desde o direito romano, e continua sendo, até os dias atuais, a principal garantia do capital. Portanto, ao falarmos da alienação fiduciária e do sistema de garantias reais vigente no Brasil, é preciso tomar bastante cuidado, porque estamos realmente tratando de um instituto fundamental para o fomento da atividade econômica, geração de emprego, renda, tributos, trabalho. Então, é preciso colocar o assunto nessa perspectiva. Falar por último é uma vantagem para mim, porque quase tudo já foi dito, e uma desvantagem para vocês que vão ouvir alguns pontos repetitivos aqui. Peço um pouquinho de paciência. Nós vamos tratar, então, da eventual não extinção legal da dívida garantida por meio da alienação fiduciária de imóvel em caso de segundo leilão negativo. A premissa da minha fala e da apresentação, né, é uma continuidade do que o Dr. Fábio já falou, a doutora Fernanda, aliás, tenho a honra de dividir a mesa com os dois, são colegas queridos, que eu admiro
profissionalmente. É preciso dividir, né, o que é operação de financiamento habitacional, que foi o espírito inicial da concepção da lei de alienação fiduciária que a gente passou o dia inteiro de hoje aqui tratando lá na década de 90, né, do que são outras operações de crédito, de quaisquer naturezas, inclusive de lastros não imobiliários, que hoje são garantidas também por alienação fiduciária em garantia. Se a gente não fizer essa distinção da natureza do crédito que está sendo garantido por alienação fiduciária de imóvel, nós vamos tratar situações completamente diferentes de uma mesma maneira. E isso é que foi o grande problema causado na reforma da Lei de 97, sobretudo pela Lei 10.931 em 2004, que não foi feito esse tratamento diferenciado das situações. Então, nada do que eu vou falar aqui se aplicaria no âmbito de financiamento habitacional e nem em relações de consumo, né? Eu vou tratar aqui de operações corporativas, empresariais, bancárias, né, onde não há hipossuficiência de partes, onde não há necessidade de uma proteção legal excessiva em relação a uma parte ou a outra, ok? Muito bem, a gente vai passar, então, pelo foco da discussão, que é o parágrafo 5º do artigo 27, né, que fala da quitação, essa distinção do financiamento habitacional para outras operações de dívidas, as alterações que a Lei 9514 sofreu nesses últimos 20 anos, a situação atual no Código Civil e para chegarmos na lei atual da abertura de limite de crédito rotativo. Tá? E citaremos algumas decisões aqui rapidamente. Então, o cerne da discussão é isso aqui, né? O parágrafo 5º lá do 27, os meus colegas já citaram. Na hipótese do segundo leilão negativo, consta lá que consider-se-á extinta a dívida, né? O que acontece? Quais eram as premissas da época da lei, são as premissas do financiamento habitacional, né? A lógica da lei é a seguinte: eu tenho uma dívida garantida que corresponde sempre ao preço de aquisição do próprio imóvel que foi dado em garantia, total ou parcialmente, né? Imóvel esse residencial, único, sendo que o valor de mercado do imóvel é sempre, necessariamente sempre, superior ao valor da dívida garantida, porque no sistema de financiamento habitacional o banco empresta apenas e tão somente até o limite do valor do próprio imóvel, nunca além disso. E as operações dentro do financiamento habitacional sempre envolvendo pessoas físicas, com questionamentos de incidência do Código do Consumidor e dívida habitacional. Ora, essas premissas, a partir das alterações legais que a gente vai citar aqui, que os senhores conhecem já, elas foram questionadas nos últimos anos, né? À medida que a alienação fiduciária pôde ser utilizada para outras operações, elas deixaram de ser verdadeiras. Então, quem ainda insiste na quitação automática sob o argumento do SFI, eu acho que vale o convite a refletir que a alienação fiduciária, desde 2004, não é mais aplicada exclusivamente no âmbito do SFH e do SFI. Há muita gente que ainda pensa assim, né? E ainda tem essa premissa e essa mentalidade. E, com essas premissas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Esse problema não vai ser solucionado. E solucionar esse problema é importante por quê? Pela razão que eu disse no início, por uma razão econômica de desenvolvimento. O Brasil vive um momento em que urge, né, geração de emprego, retomada da economia. Em lugar nenhum do mundo existe crescimento econômico, crédito disponível para financiar a atividade produtiva, geração de renda e emprego, sem um sistema de garantias robustos. Não se iludam. Né? Não se iludam. Sem garantia, quem que empresta dinheiro? Né? Ninguém. Né? Houve uma tentativa anterior já de alteração da lei de alienação fiduciária nesse ponto. Eu menciono aí um dos projetos de lei que são conhecidos, esse 6525, que pretendia genericamente acabar com a extinção automática da dívida fora do sistema habitacional. Esse projeto de lei caminhou, naufragou. Outros também tentaram e tiveram o mesmo destino. Nós sabemos que a Lei 13.465, que foi mencionada anteriormente, essa questão também estava colocada ali para ser positivada, né, no texto legal que foi aprovado, mas acabou por uma questão política, não houve um acordo, isso acabou não acontecendo, e aí adveio essa outra lei
13476, que a gente vai mencionar já já. Bom, esse artigo 51, o doutor Fábio já mencionou, a doutora Fernanda já mencionou, e é o cerne da nossa discussão, porque ele é que desencadeou a possibilidade positivada, né, na legislação da alienação fiduciária passar a ser utilizada a garantia de qualquer tipo de obrigação. E não bastasse essa Lei 10.931, o tema voltou a ser repetido na Lei 11.481, né, de 2007, que alterou expressamente o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei de Alienação Fiduciária, repetindo, não sendo privativa das entidades que operam no SFI. Né? E ainda hoje, 2017, há quem não reconheça vigência a essa expressa disposição de lei. Né? Quando eu digo alguém, alguns juízes corregedores, alguns registradores, alguns colegas advogados, enfim. O que acontece? Então, eu cito ali, vejam, fora de operações de financiamento habitacional, qualquer tipo de dívida, operações estruturadas, financeiras, empréstimos bancários, financiamentos entre empresas multinacionais. A doutora Fernanda citou uma operação aí de 250 imóveis, é o tipo de operação que a gente tem costumeiramente quem trabalha com operações estruturadas, o doutor Fábio sabe disso. Muitas vezes imóveis rurais com bancos internacionais, que a gente tem outro tipo de problema, que são as restrições que existem para estrangeiro adquirir imóvel rural no Brasil. Né? Mas isso é uma realidade, e é bom que exista isso, porque justamente isso é que fomenta a economia. Né? Na medida em que a gente adote uma linha interpretativa de que a alienação fiduciária se aplica apenas no âmbito embora isso não seja mais possível, ou que ela tenha os mesmos limites que tem no âmbito do financiamento habitacional, você está impedindo praticamente o mercado de utilizá-la para essas outras operações. E a hipoteca, né, várias pessoas disseram já aqui, os problemas que a hipoteca enfrenta no Brasil por circunstâncias do Poder Judiciário brasileiro, que não é rápido, não é ágil, não é eficiente. Agora, eu começo a abordar aqui algumas alterações que o nosso Código Civil sofreu recentemente. O Dr. Fábio mencionou, inclusive, no último slide, um artigo que eu vou mencionar em seguida, que é o 1430. Mas eu gostaria de focar a atenção no 1367, e é uma pena até que o professor Deberaldo já foi embora, porque eu gostaria de ouvi-lo. Né? Ele falou da impossibilidade de aplicação analógica de qualquer dispositivo da hipoteca para alienação fiduciária. Eu acho que isso é preciso ser visto com cuidado, com cautela, com certeza. São institutos separados e o procedimento de discussão é completamente diferente. Muitas vezes misturar os procedimentos dá confusão. O problema é que, ou a solução, é que o 1367, expressamente, que foi introduzido com a redação da Lei 13.043 de 14, veja, nós estamos falando de uma alteração legislativa de 3 anos. Para Código Civil é algo muito recente, né? Ele expressamente permite, né, a aplicação dos, digamos, entre aspas, subsidiária dos dispositivos da hipoteca também para a propriedade fiduciária. Tá? Propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, né, expresso texto de lei. Então, há quem diga, será que o tema da quitação, como tratado para a hipoteca, que é justamente o 1430, que o Dr. Fábio já tinha citado, não poderia ser aplicado para a alienação fiduciária nessas operações empresariais que estamos aqui tratando? Né? Será que a gente já não teria um arcabouço legal de direito privado disponível para isso? É óbvio que isso passa por interpretação e aceitação do Poder Judiciário, corregedorias, registros de imóveis, mas eu acho que há fundamento legal, eu não tenho dúvida. Além disso, tem a regra lá do 1366, que daí já não é para imóveis, mas é a regra geral das garantias que o Dr. Fábio mencionou, que é a regra geral de fato, né, continuará sempre o devedor obrigado pelo restante da dívida. E aí a gente chega nessa lógica de possível aplicação subsidiária dos princípios da garantia hipotecária também, a garantia fiduciária, a gente chega à chamada figura da hipoteca guarda-chuva, né? Quem já trabalhava e militava no mercado imobiliário lá nos idos dos anos 90, né? Estou ficando velho, foi quando eu comecei a minha carreira,
havia muito questionamento jurisprudencial a respeito disso, porque o mercado é muito criativo, né? E a legislação e a jurisprudência sempre vai a reboque, né? Tentando entender e interpretar as criações do mercado, né? Raramente a lei cria alguma coisa efetivamente nova que o mercado já não tenha pensado ou praticado. E assim foi com a hipoteca guarda-chuva. Num primeiro momento, o judiciário resistiu. E, num segundo momento, a jurisprudência começou a aceitar, até que, em 2002, no nosso novo Código Civil, isso foi expressamente positivado, que é a norma que está lá hoje, no 1487, que permite, textualmente, a garantia de dívida futura ou condicionada, né? Aí a questão que se coloca é, isso também se aplicaria para a alienação fiduciária? Nós, lá no escritório, entendemos que sim, seja por conta desse dispositivo, por conta do 51 da Lei 10.931, que a gente já mencionou, mas ainda há resistência, a gente sabe disso, né? Acontece que o mercado não vai deixar de praticar. Por quê? Porque é uma necessidade econômica, né? Então, o direito ele tem que ser permeado pelas ciências sociais, pelas ciências econômicas. O direito não é uma realidade apartada da vida, né? Quem estudou Rankelsey na faculdade se lembra sempre dessa discussão. O direito não pode ser visto e interpretado nunca como uma realidade separada, né? As decisões judiciais elas têm impacto social, econômico. Então, aí até o professor Neri faz o comentário sobre a hipoteca guarda-chuva, defendendo plenamente a sua possibilidade. Só esclarecendo, né? Ela foi chamada guarda-chuva por quê? Porque ela garante, normalmente, contratos de financiamento em que se estabelece um limite de crédito corporativo, como se fosse para a pessoa física, grosso modo, aí, para facilitar o entendimento, um contrato de cheque especial, né? Que o banco te concede um limite de crédito e você pode sacar o quanto você necessitar daquele limite, até aquele limite. Isso seria o equivalente a um cheque especial empresarial, né? E a garantia desse tipo de crédito seria essa hipoteca. Então, nós chegamos à última alteração legislativa nessa matéria, que é essa Lei 13.476, que fala dos contratos de abertura de crédito. Como eu disse, essa matéria tinha uma perspectiva de ingressar no projeto de lei anterior, que acabou culminando na Lei 13.465, aos 45 minutos do segundo tempo, em matéria de alienação fiduciária, e depois acabou entrando numa lei específica desse tipo de operação financeira, né? Curioso que essa lei não alterou a própria lei de alienação fiduciária. Então, nós temos uma regra nova, específica, em vigor para alienação fiduciária,